Beleza, pessoal? Estamos de volta. É a terceira parte da nossa aula aí sobre gêneros literários, tá? Acompanhe comigo. Na aula passada aí falei do gênero, falei do narrativo, né, que é um desdobramento do lírico, tá? E agora falar do último, que é o gênero dramático. Nessa imagem aí eu coloquei Dionísio ou Baco, deus do vinho, deus das orgias, e também patrono do teatro, certo? Coloquei exemplo aí de teatro na Grécia Antiga, né? Vocês verem essa belíssima estrutura. Incrível, né? Aí até eu explico, né, como é que funcionava e tal. Bom, coloquei várias informações extras, né? Você tendo interesse aí, pausa, dá uma olhadinha. Mas o que é importante para nossas provas e para o vestibular também? É muito fácil, aliás, reconhecer um texto dramático. A propósito, gênero dramático não tem a ver com tristeza. E essa é uma confusão que você pode fazer, né? O vestibular pode te pegar aí, tá? Texto dramático, repito, não tem a ver com tristeza. Texto dramático é aquele que é feito para ser encenado em um palco, tá? Então, o roteiro de uma peça de teatro, o roteiro de uma novela, tá? De um filme, isso é texto dramático. Tragédia tem a ver com coisa triste, beleza? Ou a categoria drama, né, para um filme, tudo bem, tem a ver com coisa triste. Agora, texto dramático é aquele feito para ser encenado, tá? Aliás, é muito fácil reconhecer um texto dramático. Por quê? Você tem nome do personagem e a fala. Nome do personagem, fala. Nome do personagem, rubrica de cena e a fala. O que é rubrica de cena? É uma indicação para o ator saber como ele vai se comportar. Então, por exemplo, Cláudio Augusto, sei lá, abrindo a porta. Aí embaixo, Manuela, entre parênteses, nervosa. Esse nervosa é uma rubrica de cena. Porque perceba, no texto dramático não tem narrador. Quem conta a história são os personagens por meio das ações deles, tá? Que eu coloco mais informações e aqueles dois tipos, né, que se destacaram dentro do gênero dramático, com certeza, foram a tragédia e a comédia, tá? Acompanhe comigo. Tá vendo? Tragédia, comédia, coloquei também a farsa e o alto. Tragédia. A tragédia aí sim tem a ver com coisa triste, né? Eu dou o exemplo aqui de Édipo Rei. Bem resumidamente, o Édipo ele acaba sem saber fazendo sexo com a própria mãe dele, né? E quando ele percebe isso, ele fura os olhos, rasga os olhos, enfim, para se punir. E aí nós temos com isso a catarse, que é algo que eu já expliquei na minha aula aí de introdução à literatura, né? A catarse como algo purificador, como uma forma de colocar para fora coisas ruins. Então a tragédia ela tinha esse objetivo catártico, tá? Eu explico novamente. Não vou me alongar aqui, repito, que eu já expliquei isso na minha aula de introdução à literatura. Epifania também já expliquei na aula Introdução à Literatura, que é a grande revelação, a grande descoberta, seguida de uma mudança de atitude, né? Pois bem. A comédia, claro, todo mundo sabe, tem a ver com riso, né? Tem a ver com humor. Na comédia, nós temos basicamente dois tipos, né? Você tem uma comédia de costumes, que também chamamos de um riso perigoso, que é um riso que conscientiza, é um riso que critica, como exemplo antigo aí, sei lá, o Sai de Baixo, né? Você tinha um personagem lá, o Caco Antibes, que odiava pobre. Então você tem uma crítica ali também, certo? E tem também um riso mais fácil, que é a comédia pastelão, que é escorregar na casca de banana, torta na cara. Então, basicamente, temos dois tipos aí, né? Destaco para vocês outras formas dramáticas, né? Talvez no Enem apareça algo aí próximo para você avaliar, né? Coloco da farsa, que traz situações cotidianas de forma caricata, ou seja, exagerada. O alto, que tem ali um cunho religioso, né? Alto da Compadecida, por exemplo, grande
Ariano Suassuna. O drama, que aí sim tem a ver com coisa ruim, né? Tragicomédia, misturando tragédia com comédia, obviamente, tá? Bom, para fecharmos a aula, vamos a algumas questões, né? Vamos dar uma acelerada aí, vamos lá. Uma praticada. Olha só. Enem 2009. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediário entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drao, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens, encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que... Vamos juntos? Deixa eu ver aqui. Letra A. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Ele está falando então que o teatro é individual. Só existem monólogos, é isso? Essa opção me parece meio esquisita aí. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Então, olha só, o cenário é de modo autônomo, é independente. Então, a peça fala sobre assassinato, sei lá, e o cara monta um cenário do Bob Esponja. Faz sentido isso? Vou analisar a letra E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Então a iluminação e o som também não tem essa conexão com o enredo? D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. Então o corpo do ator na peça não diz muito, o verbal é o principal para o teatro? Me parece furado também, né? Senhores, obviamente que as opções aí estão totalmente furadas, tá? Gabarito C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Perfeito. Um trecho de um poema pode virar uma peça, sem problema nenhum, né? Então você tem várias fontes para fazer teatro, tá? Perfeito. Então um gabaritozinho comentado, inclusive. Pessoal, questão da prova da UERJ, aquela prova específica, tá? Só para quem vai fazer para letras, para direito, mas vamos aprender aí, claro. Autorretrato falado, do poeta Manuel de Barros, grande autor modernista da segunda fase. Venho de um Cuiabá garimpo de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz, né, que me agrada. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Uau! Incrível! Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso.
Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Bem resumidamente aqui, é o eu lírico que você percebeu, eu creio, está valorizando coisas simples, né? Esse contato com a natureza, típico, aliás, do eu lírico de Manuel de Barros. Bom, vamos à questão aí. Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. O poema de Manuel de Barros, predominantemente lírico, ou seja, muito marcado pela emotividade, apresenta características de um outro gênero. Identifica esse gênero. Bom, você tem 4 opções, né? Lírico, épico, dramático e narrativo, tá? Ele já falou que o mais importante é o lírico. E ele quer que você identifique um outro gênero. Obviamente, você tem 3 opções agora: épico, dramático e narrativo. Vamos lá. Épico. Valoriza um povo? Esse poema aí, você está vendo dele valorizar algum povo? Eu acho que não, né? Então sobraram dramático e narrativo. Você está vendo aí alguma estrutura dramática? Tipo, nome do personagem e a fala. Nome do personagem e a fala. Nome do personagem, rubrica de cena e fala. Tá vendo isso? Não tem, né? O que sobrou então? Narrativo. E de fato, é um poema que conta uma história, concorda? Então, ó, primeiro comando. Identifique esse gênero. Gênero narrativo. Cite 2 de suas características presentes no poema. Bom, se é narrativo, então vai ter alguém contando uma história, não é isso? Tem personagens. Vamos ver o gabarito aí. Ó, narrativo. Apresenta os fatos numa sequência temporal, ou conta uma história, tanto faz, fala uma coisa ou outra. Não apresenta ritmo marcado nem rimas, aproximando-se da fala. Ok, pode ser também. Ficou claro até aí? Beleza? Senhores, fechamos a aula então, lembrando, dividir essa aula, esse assunto em 3 momentos, né? No primeiro momento, falando sobre os gêneros de modo geral, falei do gênero lírico e do épico. No segundo momento, falando só sobre o gênero narrativo, que é a parte 2, e neste terceiro momento, falando sobre o gênero dramático, tá? Então, lembrando, lírico tem a ver com emotividade, épico valoriza um povo, narrativo é um desdobramento do épico, que é para contar histórias, e dramático, texto feito para ser encenado em um palco. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, obviamente. Aquele abraço e até a próxima. Fui!